Olá, tudo bem? Bom, gente, a gente vai entrar agora na aula 7 da nossa apostila, aula que a gente vai falar sobre a sociedade. Então, como eu já disse na aula passada, até esse momento, entre a aula 1 e a aula 7, na verdade a gente está falando de uma coisa só. Do que exatamente nós estamos falando? Da montagem do sistema colonial no Brasil. E quando a gente analisou as justificativas para a montagem do sistema colonial no Brasil, em verdade a gente foi pautando em itens, né? E a gente dividiu aqui, né, essa pergunta, né, o sentido da colonização, em 3 respostas. O sentido da colonização pode ser político, ou seja, Portugal tinha o projeto de consolidar a formação de um império colonial. Eu não queria perder a terra. O medo de perder a terra leva Portugal a ocupar essa terra. Terra que era invadida por piratas, por corsários, por invasores protestantes. Então Portugal quer tomar posse da terra, fazer a terra produzir para não perder essa terra. Essa é uma justificativa política. Uma justificativa econômica em seguida, dentro de uma lógica mercantilista. E aí a gente pegou bastante lá as análises do Caio Prado Júnior, e a gente percebe que, na verdade, o sentido da colonização é oferecer mecanismos para o enriquecimento da metrópole. Desse ponto de vista, então, o Brasil ele é colonizado dentro de uma lógica mercantilista, metalista, para oferecer produtos que possam ser comercializados pelos portugueses. E aí a gente viu a montagem dessa colonização a partir da montagem da produção açucareira. A plantation de açúcar, né, o grande latifúndio, escravista, monocultor, cuja produção toda é voltada para o mercado externo, vai ser a grande justificativa econômica para isso. E por fim, a gente viu na aula passada, na aula 6, que a justificativa para a colonização é a expansão da fé cristã católica. Por um lado, a Igreja Católica está reagindo à expansão do protestantismo que está rolando na Europa, e está bastante atemorizada com os diversos fluxos migratórios de protestante para a América. Através da catequese, através das missões jesuíticas, ela pretende criar um escudo católico que impeça a penetração desses protestantes no território brasileiro. Também em toda a América, mas o nosso foco é Brasil, certo? E por outro lado, a catequização serve para criar uma padronização frente à enorme diversidade cultural, étnica, política, religiosa, econômica, que existe aqui no Brasil com relação às tribos indígenas. Essa padronização é fundamental para a colonização. Padronizar a cultura ajuda na dominação, ajuda na colonização do Brasil. Então a gente tem 3 justificativas, uma política, uma econômica e uma cultural, que é a expansão da fé cristã católica. E assim se monta o sistema colonial. Nós vamos ter um sistema administrativo das capitanias hereditárias, do governo geral, das câmaras municipais, um sistema produtivo das plantations de açúcar, um povoamento e organização da sociedade que vem através de degredados, de órfãs que são transferidas para o território brasileiro para possibilitarem, o casamento e, consequentemente, o crescimento das famílias e da população. A presença de sesmeiros recebendo sesmarias para a produção da cana, e assim se povoa a terra. Temos a organização da cana e temos a organização de uma educação padronizada. Como consequência disso, o que a gente vai analisar agora, dentro desse momento inicial do nosso curso de Brasil Colônia? Quais são as características da sociedade que se formou a partir do início dessa colonização? Para isso, então, eu gostaria que vocês dessem uma pausada no vídeo de vocês, nessa aula. Mais uma vez, dá uma respirada, vai tomar uma aguinha e dá uma brigada em alguns exercícios. Eu já subi para vocês lá no Anglo Box uma lista, essa lista de exercícios, tem bastante exercício para você brincar lá, é referente aos temas da aula 6 e da aula 7. Eu gostaria que você tentasse fazer agora, como uma forma de preparar a aula, os exercícios dessa lista, exercícios 4, 5 e 8 dessa lista. E logo em seguida, gostaria que você fizesse o exercício 24 do capítulo 4 do seu livro de apoio. Esse exercício é que foi solicitado na sua tarefa mínima. Então, o que a gente está fazendo? A gente está se preparando para essa aula. Tudo bem? Dá uma brigada nesses exercícios, dá uma pausadinha agora, vai lá fazer, depois você despausa, eu vou continuar aqui com a aula. Tudo bem? Bom, gente, quando a gente fala sobre a colonização do Brasil e sobre a montagem do sistema colonial brasileiro, a gente tem que pensar claramente sobre quais são as principais características dessa sociedade. Porque, afinal de contas, não se faz uma colonização sem pessoas. O ato de colonizar implica organizar uma sociedade em outro lugar
a partir de uma sociedade que já tem as suas tradições, que já tem a sua identidade. Por exemplo, Portugal vai montar uma sociedade onde hoje a gente conhece como Brasil. Então é necessário que haja aqui a presença de pessoas, a presença de colonos, a presença de indivíduos que vão montar uma sociedade. E essa sociedade vai ter características próprias. Tudo bem? Bom, quais são as características então que a gente consegue identificar nessa sociedade colonial dentro do seu início? Gente, o Brasil foi colônia por muito tempo. A gente tem aí, grosso modo, uns 3 séculos de colonização. A colonização não é uma coisa que aconteceu, como eu já disse para vocês. A colonização é algo que foi acontecendo. Então, olhar para a sociedade colonial brasileira no século XVI é olhar principalmente para o litoral do Nordeste, que é onde há os principais núcleos de povoamento. É óbvio que isso vai passar por transformações. No século XVII, essa população, essa sociedade vai crescer. No século XVIII, nós vamos ter uma explosão demográfica em função da descoberta das minas de ouro lá em Minas Gerais. Então, essa sociedade ela vai passando por transformações. As características que eu vou passar para vocês agora são características do início dessa colonização. É a sociedade colonial que se formou ali no século XVI até mais ou menos aí as 4 primeiras décadas do século XVII, tudo bem? Muitas dessas características perduram até hoje, e eu quero fazer também essa análise com você. Afinal de contas, a gente estuda história com a meta principal de compreender as coisas de hoje. Compreender uma série de dinâmicas que nós temos hoje, né? Então a gente vai focar bastante nessa questão, tudo bem? Bom, a primeira coisa importante é definir quais são essas características dessa sociedade colonial que nós chamamos de civilização açucareira, sociedade do açúcar. Sociedade colonial, século XVI, até aí as 3, 4 primeiras décadas do século XVII. Primeira característica desta sociedade é uma sociedade estratificada, a estratificação social. E aí a gente consegue perceber essa estratificação da seguinte maneira. Nós temos um grupo de proprietários e um grupo de não proprietários. Claramente é isso que a gente vai ter. Nós já fizemos essa análise, né? Como que faz para você ser um proprietário? Simplesmente ser um proprietário não é difícil. Vir para o Brasil e querer ter acesso a uma terra, tranquilo. Se você chegou aqui, seja lá pelo porquê, se você é um degredado, se você é um aventureiro, se você quis vir para cá, seja lá por qual razão. Se você quiser uma fazenda, pega, cerca a fazenda e fala que ela é sua. A questão é o seguinte, o que você vai fazer com essa fazenda? Não adianta você ter a terra, você tem que ter meios para fazer a terra produzir. Você tem que ter dinheiro para ter trabalhadores lá, você tem que ter dinheiro para comprar escravizados, você tem que ter meios para fazer aquela terra produzir. E não é produzir qualquer coisa. A princípio, o foco da colonização do Brasil era produzir produtos que fossem economicamente viáveis para Portugal. Afinal de contas, de acordo com o Pacto Colonial, é lógico que você tem lá o contrabando, é lógico que você vai ter os esqueminha por baixo do pano, mas dentro da lei, em função do Pacto Colonial, do exclusivo metropolitano colonial, toda a produção feita aqui tem que ser escoada diretamente para Portugal. Toda a produção daqui tem que ser vendida diretamente para a metrópole, para que a metrópole revenda nos mercados europeus. E os portugueses estão interessados no açúcar. Então, se você não tem condições de produzir açúcar, às vezes não faz nem sentido você ter a terra. Ter uma grande fazenda e você não ter gente para fazer ela produzir, botar gente para trabalhar. Ter uma grande fazenda e não ter a cana de açúcar para plantar. Ou seja, você vai ter muito trabalho e nenhum lucro. Então, ser um proprietário significa ter acesso a uma terra que tenha cana-de-açúcar, que tenha um engenho para produzir o açúcar, que seja próximo do porto, que dê para escoar essa produção. E essa terra só tem quem tem um contato direto com pessoas importantes de Portugal, com o capitão donatário aqui no Brasil, com alguém da nobreza. Aquilo que a gente brincou, tem que ter um contatinho. Ou seja, para você ter acesso a uma terra produtiva e que vai te oferecer lucro, você tem que estabelecer relações sociais. E esse é um ponto extremamente importante que a gente já conversou e eu destaco aqui de novo. No Brasil, as relações pessoais se evidenciaram, portanto, frente às relações institucionais. Se eu quero ter algum tipo de privilégio, se eu quero estar no topo da sociedade, se eu quero ter meios para o progresso econômico, fica muito mais fácil se eu tiver uma proximidade, se eu me aproximar de autoridades portuguesas, de autoridades que estão no Brasil, se eu conseguir construir uma relação pessoal com o capitão donatário, com portugueses nobres, ou até mesmo com o rei de Portugal.
Por isso, eu vou desenvolver muito mais mecanismos sociais do que mecanismos institucionais. Se o que vai me dar acesso a privilégios é a relação pessoal, então eu vou desenvolver a minha cordialidade, eu vou desenvolver a minha gentileza, eu vou desenvolver a minha capacidade de me aproximar das pessoas. O Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, vai trabalhar bastante essa questão do homem cordial. E vai dizer, inclusive, que o indivíduo brasileiro, como uma herança colonial dessa cordialidade, ele passa a ter muitas dificuldades de compreender a importância das instituições. Logo lá no comecinho do livro ele diz, somos uns desterrados em nossa terra. E é justamente isso que ele quer dizer, que parece que a gente está aqui para servir a Portugal. E, portanto, as instituições que estão aqui são ineficientes para o nosso convívio social, são ineficientes para estabelecer a ordem, são ineficientes para estabelecer uma harmonia social. A gente vai ter que se virar. As relações pessoais vão passar por cima dessas relações institucionais. E isso vai se transformar numa herança. Muito do que a gente vê hoje na sociedade brasileira é um desdobramento daquilo que foi no passado colonial. Então, se grupos de brasileiros hoje têm dificuldade de compreender a importância das instituições, a justificativa para isso muitas vezes a gente vai encontrar no passado colonial. E, gente, desde o começo do ano eu estou falando para vocês, usem essas ferramentas que a história te oferece para enriquecer o seu texto na redação. Então, se você tiver que conversar sobre política, se você tiver que conversar numa redação sobre as instituições, mostra que o indivíduo brasileiro é, na verdade, a soma de tudo que ele já foi antes. Então, essa dificuldade que muitos de nós temos para compreender a importância das instituições vem também do nosso passado colonial. Fica essa dica aí para vocês também. Tudo bem? Bom, continuando aqui com as principais características. Então, você tem o proprietário e o não proprietário numa sociedade que tem pouca mobilidade social. A gente até tem essa mobilidade social, mas ela não é algo claro, ela não é algo presente o tempo inteiro. É pouca mobilidade social. É uma sociedade patriarcal. Aí a gente já entra na análise do Gilberto Freire, de um livro chamado Casa Grande e Senzala, outro que faz parte dos clássicos da história do Brasil colonial. Aliás, a gente pode pegar esses três, né? Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, e Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, vão formar esse tripé de clássicos que vão servir para muitas análises, seja concordando com as análises desses autores, seja discordando, mas eles oferecem a base da discussão acadêmica sobre a história do Brasil colônia. Tudo bem? Bom, mais para frente a gente vai falar bastante sobre esses caras. Quando a gente vai falando de Getúlio Vargas, a gente vai falar bastante desses três caras de novo. Tudo bem? Bom, sobre a questão do patriarcalismo. Ora, a primeira forma de organização do Brasil, econômica, foi o engenho. A primeira coisa que surgiu aqui foi o engenho. Uma grande propriedade, dentro tem o engenho, com características técnicas, né? Ou seja, o engenho é todo aquele maquinário que existe para a produção do açúcar a partir da plantação da cana. E como que funciona a dinâmica dentro do engenho? Você tem um senhor de engenho, você tem os seus familiares, sua esposa, seus filhos, suas filhas, às vezes outros familiares, primos, irmãos, cunhados, etc. Você tem um outro funcionário livre, um feitor, um soldado, um jagunço, um outro indivíduo livre qualquer ali, um biscateiro, e uma massa de escravizados. Dentro das dinâmicas do engenho, e no começo da colonização, era o que tinha. Saindo do engenho, era só espaço natural. Você não tinha cidade, não tinha vilas, perto pelo menos não, você não tinha espaços públicos de convivência. O que você tinha era o engenho. Provavelmente as pessoas iam passar a vida inteira delas dentro do engenho, dentro daquela grande propriedade que produz o açúcar. As dinâmicas sociais que existem dentro do engenho eram determinadas por uma figura masculina e proprietária de terra. Então cria-se essa tradição de um homem, proprietário de terra, ser a referência de ordem e de poder dentro daquela microsociedade. Conforme o Brasil vai crescendo, vários engenhos vão sendo montados, espaços públicos vão surgindo, câmaras municipais vão surgindo. A necessidade de administrar aquela economia que está crescendo também vai surgindo. Aí, esse mesmo indivíduo, homem proprietário, que é referência de ordem e de poder dentro do engenho, vai fazer parte
do espaço público e vai colaborar com a administração do espaço público. No entanto, as mesmas ferramentas do trato social que ele usa dentro do engenho, ele vai usar no espaço público. Portanto, o espaço público é como se fosse um grande engenho, uma grande casa grande e senzala. As mesmas características aplicadas dentro dessa grande propriedade são ressignificadas no espaço público. Portanto, a gente tem como referência de poder uma figura masculina proprietária de terra. Essa é uma das principais características da sociedade colonial, ela ser patriarcal. Daqui, a gente ramifica para outras discussões. E o papel da mulher dentro dessa sociedade? A mulher não tem direitos, a mulher não é proprietária, a mulher não discute as questões públicas, não discute as questões administrativas. Há bem pouco tempo caiu uma questão, segunda fase da Unicamp, direta. Tinha lá uma frase da Mary Del Priore e logo em seguida uma pergunta. Qual é o papel da mulher no processo de colonização do Brasil? Ou qual é o papel da mulher na colonização do Brasil? Pergunta direta. Especificamente sobre a mulher branca, qual é o papel dela? O papel dela é possibilitar o casamento, é ser mãe, é ser a pessoa que vai possibilitar o casamento para que através desse casamento haja filhos e esses filhos contribuam com o povoamento da terra. Ou seja, a função da mulher é possibilitar a criação de famílias que culturalmente estão padronizadas dentro de uma lógica católica, também patriarcal, como a gente viu também na aula 6. Então isso mostra que a gente tem aqui a mulher pertencendo a um segmento social que não tem direitos, um segmento social que muitas vezes é explorado, que muitas vezes é marginalizado. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Quando a gente for falar sobre redação, quando você tiver que fazer um tema de redação que fale sobre violência contra a mulher, sobre feminicídio, sobre machismo, sobre feminismo, sobre a importância da ascensão das mulheres no mercado de trabalho, sobre a equidade entre gêneros, seja lá o que você quiser falar, busque aqui no patriarcalismo colonial ferramentas para enriquecer o seu texto. Tudo bem? Outra dica para você, certo? Bom, importante colocar que do ponto de vista cultural, a gente tem uma hegemonia imposta dentro de uma lógica etnocêntrica europeia. Essa hegemonia se dá principalmente a partir da catequese e do protagonismo dessa educação por parte dos padres, principalmente jesuítas, que estão aqui nesse território. Essa hegemonia cultural legitima o poder dessa figura masculina. Essa hegemonia cultural legitima a hierarquia dessa sociedade colonial. E ela é imposta às populações nativas, não é debatida, não é discutida. E também vai ser imposta aos escravizados indígenas e aos escravizados de origem africana. No entanto, vale a gente abrir aqui um parênteses que a gente também já falou na aula 6, na aula anterior. Muitas vezes, como forma de resistência a essa imposição cultural, imposição de um eurocentrismo, imposição de um catolicismo específico, de um cristianismo específico, a gente tem aqui o sincretismo, ou seja, a manutenção da presença de elementos culturais desses nativos. A gente come pipoca, a gente come mandioca, a gente dorme na rede, a gente tem técnicas específicas de pesca e de caça, a gente come determinadas comidas que a gente aprendeu com os indígenas. Essa manutenção de elementos dessa cultura. Além disso, você pega na música, você pega nos ritmos que vêm das culturas africanas, do batuque, o chacoalhar dos indígenas, o arco que vai se transformar no berimbau. Tudo isso se soma a uma cultura que se sincretiza e muitas vezes é interpretada como resistência. Importante destacar essa questão também. Tudo bem? Bom, voltando para cá. Você fez um exercício, eu pedi para você lá no comecinho da aula, brigar com esse exercício aqui. Esse exercício coloca essa imagem, a gente tem aqui uma mesa em que as pessoas estão jantando, certo? Esse quadro foi pintado pelo Debré. E o que a gente percebe aqui? A gente percebe um homem branco, uma mulher, brincando com crianças negras, brincando ou oferecendo comida, alguma coisa assim, mas elas não estão à mesa, elas estão no chão. Nós temos indivíduos escravizados observando o momento do jantar. O homem está concentrado e se alimentando.
essa escravizada está oferecendo um refresco, né? Um frescor frente ao calor que provavelmente deve estar nessa cena aqui. O que a gente percebe dentro desse cenário? Uma hierarquia em que privilegiados brancos, sentando à mesa, possuem uma vida inundada de privilégios oferecidos por um sistema escravista. Certo? Uma sociedade, portanto, desigual com a presença de escravizados. Tudo bem? Você fez esse exercício, observou essa cena aqui, né? Observe a obra, o jantar, a sociedade patriarcal brasileira, veja só, a figura de um homem na cabeceira da mesa, referência de liderança, referência de ordem, referência de poder, ok? Comendo, sossegado, como se estivesse aqui indiferente a todas essas dinâmicas. Vamos colocar um pouquinho de juízo de valor aqui ao analisar essa imagem. Veja só, são crianças negras que não estão sentadas à mesa, estão no chão. Não há um lugar para elas na mesa. Uma mulher não está sentada à mesa, ela está em pé, abanando para refrescar o ambiente. Ela não tem acesso a essa comida que está sendo devorada por esse indivíduo masculino. A gente percebe claramente que esse cara é o chefe. Esse cara é quem manda. Esse cara é a referência de ordem e de poder. Não importa se essa criança está sendo tratada como se fosse um animal que está embaixo da mesa comendo sobras para divertir e estimular um sentimento de bondade nessa senhora. A grande questão é que há claramente uma hierarquia. Sentados à mesa e tendo acesso à comida, tendo acesso à bebida, tendo acesso a uma alimentação abundante, somente os brancos. E nesse caso, bem vestidos, o que remete à riqueza, o que remete a serem proprietários. Tudo bem? Sendo assim, a sociedade patriarcal brasileira, retratada na imagem, tem como características a mobilidade social presente nas regiões açucareiras e mineradoras. Mobilidade social é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Aqui a gente não percebe nenhuma mobilidade social. Na sociedade colonial brasileira até tinha, mas ela não era tão evidente assim. Lá no século XVIII vai ser um pouco mais evidente, mas mesmo assim, ainda a estratificação vai estar muito presente. Tá? Letra B. A herança cultural portuguesa e muçulmana presenciada no âmbito privado e não no público, em que o patriarca era o chefe da família, visto que a Península Ibérica já havia sido de domínio mouro. C. O controle dos grandes fazendeiros sobre suas terras e regiões vizinhas, mais tarde observado também no coronelismo, modelo político combatido após a proclamação da República. A extensão do poder do senhor de engenho, não somente sobre sua propriedade e empregados, mas também sobre sua família e a região ao redor de suas terras. Olha só o patriarcalismo que a gente notou aqui. Olha só como aquela referência masculina de ordem e de poder que existe dentro do engenho é transpassada também para os espaços públicos, certo? Por fim, a centralização da figura do pai, chefe não somente da família, mas dos negócios e da política local. Padrão do Nordeste açucareiro entre os séculos XVI e XVII e do Sudeste nos séculos XVIII e XIX. A gente percebe claramente, portanto, então, a extensão do poder do senhor de engenho, não somente sobre sua propriedade e empregados, mas também sobre sua família e a região ao redor de suas terras. É a lógica evidente do patriarcalismo. Tudo bem? Bom, olhando aqui para a sociedade, a gente consegue observar também, dentro de uma pirâmide social, uma hierarquia que fica bem interessante para a gente analisar. Olha só. Observando aqui essa pirâmide, nós vamos ter 3 segmentos bem claros. Lá no topo, uma aristocracia. Ou seja, uma pequena elite que vai deter o poder, a riqueza e o acesso à terra. Esses caras estão no topo do topo e são representados principalmente pelos senhores de engenho, ok? A gente pode destacar também aqui uma galera que é proprietária de terra, mas que ainda não tem todo o maquinário para a produção do açúcar. Também fazem parte dessa aristocracia, mas tem o seu poder econômico vinculado ao engenho do senhor de engenho também. Também aqui no topo, um pouquinho abaixo desses senhores de engenhos, a gente percebe aqui a presença do clero. O clero como referência cultural, o clero como referência dessa padronização da educação, o clero que é um aliado do processo de colonização no Brasil, principalmente da catequese do indígena, também está no topo. Vale destacar
que muitos padres jesuítas, dentro da ordem dos jesuítas também, eram donos de engenhos, tinham negócios, principalmente no século XVII, praticavam a agricultura para a produção comercial voltada para o mercado interno, praticavam a pecuária. Então a Igreja Católica também tinha negócios no Brasil e também exercia poder econômico, dentro de um prisma da Igreja Católica. E ela faz parte também dessa aristocracia. Aqui no meio, nós temos homens livres e empobrecidos. A princípio, esses caras são pequenos biscateiros, aventureiros, pequenos proprietários de subsistência, pequenos comerciantes, pequenos funcionários, feitores. Eles existem nessa sociedade. No entanto, a presença deles não interfere de forma significativa nas dinâmicas sociais e econômicas. Portanto, a princípio, isso muda ao longo do século XVII, principalmente no século XVIII. Esta camada social, ela é pouco expressiva. É uma camada social que não vai representar mecanismos de dinamismo social, econômico e político. E aqui embaixo, nós temos os grupos oprimidos, como eu falei anteriormente. As mulheres, que não possuem direito e que devem complementar a colonização, oferecendo aí a possibilidade do casamento e da procriação. Os negros escravizados, os indígenas escravizados, estão na base dessa sociedade. Portanto, além de ser uma sociedade, como eu disse para vocês, estratificada, aristocratizada, com uma camada intermediária pouco significativa e expressiva, esta é uma sociedade escravista. E aqui, meus queridos e minhas queridas, eu gostaria de pedir a permissão para vocês para fazer uma análise um pouquinho mais profunda sobre essa questão. Poucas coisas na nossa história se ramificaram tanto e estão tão presentes no dia a dia, estão tão presentes no nosso cotidiano, como o fato de, no gênesis da nossa sociedade, ter se estabelecido a escravidão. E aqui a gente tem que fazer uma diferença. Tem que fazer uma questão que diferencia aqui dois conceitos importantes: escravidão e escravismo. O vestibular da Faculdade Getúlio Vargas, se eu não me engano, em 2018, fez uma pergunta dissertativa direta: diferencie escravidão e escravismo. Eu achei bastante interessante essa pergunta. E pensando sobre ela, eu consegui chegar a algumas conclusões conceituais. O que é a escravidão? Escravidão, a gente pode entender como a existência de indivíduos escravizados, desempenhando determinada função econômica, determinado trabalho. Sendo que esses indivíduos são desprovidos de liberdade e de perspectiva. Também são considerados propriedades privadas, portanto, passíveis de serem comprados e de serem vendidos. Isso é escravidão. O bom da gente estar gravando é que você pode simplesmente voltar ao que eu acabei de falar e ouvir de novo essa definição que eu acabei de apresentar. Se estivesse em sala de aula, eu ia repetir umas 13 vezes isso para você. Volta lá e dá uma olhada de novo sobre o que eu acabei de falar sobre escravidão. Tudo bem? E escravismo? Eu gosto de pensar que o escravismo são as ferramentas utilizadas e que possibilitam a escravidão. E que são utilizadas a partir de uma moral. Algumas coisas são fundamentais para que haja escravidão. Entre elas, o ódio. É impossível eu escravizar um indivíduo que eu ame, que eu admire, que eu o considere como um igual. Eu preciso odiá-lo. Eu preciso diminuí-lo. Eu preciso me colocar acima desse indivíduo, seja por questões culturais, seja por questões raciais. Portanto, o ódio, o etnocentrismo, o preconceito, o racismo são ferramentas fundamentais para a prática dessa escravidão. Essa escravidão que a gente percebeu aqui no Brasil. Outra ferramenta fundamental para a prática dessa escravidão é a violência. A escravidão não é uma ação negociada.
Eu não pergunto para o indivíduo escravizado se ele quer ser escravizado. Eu não negocio isso com ele. Eu imponho essa escravidão à força. Portanto, a ferramenta da violência é fundamental para a escravidão. Através da violência, eu estabeleço a escravidão daquele indivíduo. Veja, essas ferramentas no dia a dia, para a prática da escravidão, se transformam em tradições cotidianas. Por exemplo, já faz alguns anos que eu dou aula. Boa parte do meu dia eu passo dando aula. Boa parte do meu tempo eu estou trabalhando e dando aula. E gosto muito de fazer isso, inclusive. No entanto, muitas vezes na minha hora de lazer, no momento em que eu não estou dando aula, no momento em que eu estou com a minha família, com os meus amigos, enfim. Às vezes eu me pego ensinando alguma coisa. Eu me pego dando aula. Tem até uma situação engraçada. Às vezes eu estou em casa com a minha esposa, sentado, deitado, vendo televisão. E aí ela pede para eu falar mais baixo. Eu estou conversando com ela sobre alguma coisa. Ela fala, Vi, fala mais baixo. Né? Tá só nós dois ali. Por quê? Porque eu estou tão acostumado a dar aula, a falar alto, a pensar na minha dicção, a pensar na forma como eu falo, que de repente, no momento que eu não estou dando aula, eu continuo usando as mesmas ferramentas que eu uso para dar aula. Por exemplo, quando eu vou falar, quando eu estou dando aula, eu tento prestar atenção na minha dicção, tento abrir a boca bastante para que as palavras sejam mais claras para vocês ouvirem, em sala de aula principalmente. Né? Quando eu estou falando com a minha esposa perto, eu não preciso falar assim. Então você imagina, eu estou lá vendo televisão, alguma coisa, e eu falo, por favor, troque o canal da televisão. Não há necessidade de eu fazer isso. Eu posso falar, vamos trocar o canal? Pode mudar ou coisa parecida? Essa entonação de voz serve para aula, mas não vale para uma conversa no sofá com a minha esposa, ou com um amigo, num bar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente se acostuma com ferramentas que a gente usa no dia a dia. E a gente usa essas ferramentas em outras coisas, que às vezes elas nem são necessárias. A escravidão fez isso. O escravismo possibilitou isso. O uso contínuo da violência para fazer o escravo trabalhar. O uso contínuo do sentimento de ódio. O uso contínuo do racismo se transformaram, essas três coisas, se transformaram em tradições. Que se enraizaram na nossa cabeça e que foram passadas de forma hereditária. Isso tudo é o escravismo. É possível acabar com a escravidão? Decreta-se uma lei, 13 de maio de 1888, Lei Áurea, acabou a escravidão, fim de papo. Mas o escravismo continua. E esse escravismo continua e se ramifica em várias coisas que nós temos hoje em dia. A violência é banalizada. A gente usa a violência para decidir uma porção de coisas. A gente usa a violência para resolver uma porção de coisas. Então, de repente, aquela violência que se usava para a prática da escravidão, ela se torna algo banal e eu estou no trânsito e alguém me fecha e eu acho realmente que eu posso sair do carro e usar a violência para resolver aquela questão. Porque, afinal de contas, de forma tradicional e cotidiana, essa violência era usada nas dinâmicas sociais no começo da colônia e foi usada até o fim da escravidão no final do século XIX. A presença do ódio. Veja só, nossa sociedade ela é tão dividida a partir do ódio. A ideia de que os trabalhos braçais, por exemplo, serão sempre valorizados de forma... sempre serão menos valorizados. O pedreiro ganha menos, o lixeiro ganha menos, uma empregada doméstica ganha menos. A maior parte do trabalho desempenhado no Brasil está dentro do conceito de trabalho braçal. E são mal remunerados. E por que eles são mal remunerados? Porque isso, normalmente, era feito por escravizados. Então, na minha mentalidade, trabalho braçal é coisa de escravo. Quando acaba a escravidão e o escravismo continua, eu continuo achando que o trabalho braçal deve ser desempenhado por escravos, mas não tem mais escravidão, mas tem aqueles que descendem da escravidão. E eles vão ser mal remunerados e vão ser mal valorizados. Você tem esse aviltamento do trabalho braçal, portanto. A presença de indivíduos limpando a nossa sujeira. A ideia de que existe uma empregada doméstica que vai limpar a sua sujeira, que vai limpar a sua privada, que vai limpar a sua roupa. Isso vem diretamente da escravidão. Isso está diretamente relacionado a uma mentalidade escravista. Uma sociedade racista, uma sociedade que ainda tem ódio de raças, ódio racial, violência com relação a isso, tudo isso advém da escravidão. A escravidão, hoje, ainda está muito presente a partir de uma mentalidade escravista. E essa é a grande diferença entre a escravidão e o escravismo.
Ou seja, a gente olha para a nossa sociedade e percebe que muitas coisas se ramificaram da escravidão. A baixa valorização do trabalho braçal, a banalização da violência e do ódio, o racismo, a exclusão social e até mesmo um subdesenvolvimento. Durante muito tempo, a riqueza foi concentrada nas mãos de poucas pessoas. O escravizado não ganha salário. E por não ganhar salário, ele não consome. E se ele não consome, o dinheiro concentrado não permite a circulação e, portanto, o desenvolvimento de outras atividades econômicas, como o comércio, como a indústria. Então, a presença da escravidão colabora também com o subdesenvolvimento de um país. Dessa forma, é muito importante que vocês percebam que a existência da escravidão no passado colonial e a continuidade dela por tanto tempo se ramificou numa mentalidade escravista, que existe até hoje, presente no nosso cotidiano, presente no nosso dia a dia, presente na nossa sociedade. Tudo bem, pessoal? Foi um prazer enorme. Mais uma vez, a gente se vê por aí. Até mais, gente. Tchau, tchau.